cidade está submersa. Agora não mais na água, mas num rito que atravessa o tempo. É fevereiro. O verão se arrasta úmido e denso pelas ruas, onde ainda se vê a marca da lama e fica marcado na nossa pele em forma de suor. Água de novo, mas diferente. Com a respiração curta, nós seguimos junto de milhares de pessoas que acompanham o andor da santa como quem busca, na lentidão de cada passo, um chão firme, uma absolvição possível, uma resposta ou, quem sabe, um destino para o agradecimento aliviado. Não fui afetada diretamente, só indiretamente. Ficou na porta da casa a água. Fui muito abençoada que não perdi nada. A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes é a celebração mais tradicional de Porto Alegre. A padroeira da cidade é Nossa Senhora Mãe de Deus, mas é por outro nome que chamamos Maria há 150 anos e fazemos feriado em 2 de fevereiro. Desde 1875, quando a capela começou a ser construída, os porto-alegrenses celebram quem protege os que navegam. É a primeira vez que eu participo assim, tão perto do andor. Devagar aqui do lado dos gradis, devagar, fiquem tranquilos, devagar. Sem pressa, todo mundo vai chegar na Nossa Senhora. A santa é bonita, mesmo daqui, dessa minha visão míope. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aliás, a devoção foi trazida pelos portugueses justamente com uma imagem que chegou à capital gaúcha em 1871. Mas a estátua original foi destruída junto com a capela em um incêndio no início do século XX. Essa santa que os remadores carregam agora é de 1913. Ela chegou no ano de construção da nova igreja e também veio de Portugal. O cortejo avança. Eu olho para essas mãos dos remadores que sustentam a santa. Penso na delicadeza com que equilibram o peso visível e fico imaginando a violência invisível que podem carregar por baixo da pele. Uma memória de força, de dor, quem sabe, que não aparece nas fotografias, mas molda cada músculo, cada veia exposta ao calor, cada marca de expressão, cada cabelo branco. Talvez todo mundo nessa procissão carregue alguma violência invisível. Certamente todo mundo carrega alguma dor. E isso me faz olhar para baixo. Há muitos pés descalços no asfalto que certamente está pelando. O termômetro passa dos 30 graus. O chão é muito mais quente. E eu vejo esses pés descalços pagando promessa ou penitência. Pés machucados, algumas unhas pintadas, pés sujos, passos curtos, pés brutos. Eles devem de pé descalço, tudo. Pé lá. Vou caminhar de pé descalço, em agradecimento à cura, né? E agradecimento também por não ter sido afetado na enchente, né? Quando ela nasceu, o médico desenganou ela. Que ela não ia caminhar, não ia andar. Há 26 anos. Há 26 anos a gente segue a procissão com ela. Olhe para cima, então, de novo para Nossa Senhora. E não me contenho. Não posso não pensar em São Tomé. Ele precisava ver para crer. Muita gente precisa ver para crer. Será que nós, como cidade, como país, como planeta, só acreditamos quando sentimos a água nos joelhos? Ou nem assim? Há aqui 10.000 pessoas seguindo o andor sem precisar de prova nenhuma. Sem precisar ver para crer. É difícil especular sobre a fé alheia, claro. Eu mal sei da minha. Mas tu já te perguntou do motivo pelo qual acreditamos em algumas coisas e não em outras? Por que não acreditamos que pode ser o fim? Ou será que só não queremos acreditar?
Eu sou Georgia Santos e este é O Fim do Futuro, um podcast que começou na enchente que atingiu Porto Alegre em 2024 e que carrega a esperança de responder a uma dúvida antiga. O Fim do Futuro é uma produção do Voz e da Matinal e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Episódio 5. O Futuro. Lá no início, em 2024, eu pensei ingenuamente que a água nos ensinaria alguma coisa. Que depois de tudo, a cidade inteira sairia às ruas rasgando essa ideia antiquada, como quem rasga um vestido velho para fazer pano de chão e limpar a casa, sabe? Achei que rasgaríamos a indiferença que nos fez adormecer mesmo quando a água já invadia os primeiros degraus. Que rasgaríamos o atraso, a negligência, que rasgaríamos, por fim, velhos hábitos. Afinal, já está mais do que evidente que é preciso reorganizar o modo como vivemos. Mas não, mantivemos tudo como sempre esteve. E o silêncio foi tão grande quanto a enchente. Não se podia buscar culpados e quase ninguém o fez. O que a gente observa um ano depois é que o poder público, e aí eu não libero ninguém, tá? Municipal, estadual, não entenderam o que aconteceu. Essa é a professora Márcia Barbosa, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu articular mais de 100 cientistas de todo o estado que desenharam o que tinha que ser feito depois. Desenharam, escreveram, não compraram real, está publicado na 0 Hora. A gente mandou, o governador recebeu, o prefeito recebeu, o governo federal, todos receberam. E ali a gente disse, tem que ser feito isso. O que foi feito disso? Nada. Construíram exatamente como estava antes, e a gente disse, não façam isso. Não se prepararam para a seca que está chegando. Não construíram um sistema de alerta a curto prazo. Montaram um monte de comitês, comissões, e eu estou em alguns deles, que têm impacto zero. A professora Márcia resumiu o atual estado das coisas. Ninguém precisava fazer nada. Ninguém fez nada. Ok, sejamos justos, o poder público agiu de muitas maneiras, especialmente na ajuda imediata às vítimas. Não foi só o povo pelo povo. Se fosse só o povo pelo povo, tudo teria terminado no instante em que as águas tivessem baixado, e não foi o que aconteceu. O governo federal liberou auxílios e linhas de crédito, mesmo que menores do que se esperava. Os governos estadual e municipal lidaram com o momento agudo da emergência dentro do que tinham à disposição e depois encomendaram estudos para a reconstrução. Há toda sorte de comitês, grupos, comissões reunidos para traçar um plano e indicar por onde começar a construir um futuro. Eu sou Luciana Inês Gomes Miron, professora do Departamento de Arquitetura, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS. A professora Luciana Miron fez parte do projeto RS, Resiliência e Sustentabilidade, que foi fruto de uma cooperação entre a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, do Governo Federal, e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Esse projeto apoiou 10 linhas de pesquisa das universidades federais gaúchas sobre temáticas relacionadas à resiliência frente a desastres climáticos e à sustentabilidade econômica e social. Por isso eu pedi para a professora Luciana elencar, a partir da experiência dela, quais são as demandas mais urgentes de Porto Alegre quando a gente pensa em infraestrutura. Sistema de prevenção de cheias, ele deveria de fato funcionar. Então a manutenção disso é prioritária, até porque a gente tem centro histórico de Porto Alegre nessa área, né? Então a gente não está falando só de uma parcela da cidade, mas uma parcela que tem patrimônio relevante da cidade também. Então esse sistema ele deve funcionar, ele tem que ser atualizado. Então essa é a prioridade. Outras soluções é ver que de fato que áreas que já estão urbanizadas, se elas realmente estão numa área adequada, e no autorizar novos loteamentos e parcelamentos, que essa questão seja analisada. Por exemplo, eu tenho uma orientanda agora que ela está fazendo uma análise do seguinte tipo:
Vamos supor que um projeto do Minha Casa Minha Vida vai ser autorizado o financiamento. Agora não é simplesmente ver o estudo de viabilidade urbanística, as questões da empresa, se ela pode ser financiada ou não, ou se aquele terreno está adequado desse ponto de vista. Tu tem que olhar também da suscetibilidade aos eventos extremos, né? Então é um outro olhar. Assim. Mas a enchente mostrou que os nossos problemas são inúmeros. Uma questão muito importante é a mobilidade. A gente ficou estagnado logo que iniciou o evento extremo. Então a gente perdeu a acessibilidade, a gente não tinha conectividade. Então como é que chega o recurso, as pessoas que nos apoiam, como é que sai daqui, como é que é resgatado, isso eu acho que tem que fluir muito bem. É o tipo de infraestrutura que é fundamental. O aeroporto a gente perdeu, o sistema rodoviário a gente perdeu muito rapidamente e demorou muito para restabelecer. E o sistema metroviário também, né, do Transurb, até agora ele não está operando totalmente, né? Como eu disse, muitos problemas. E eles se agravam quando olhamos para as periferias da cidade. Tem áreas que foram ocupadas e são suscetíveis, mas elas têm que ter um sistema de proteção específico. Lembra que a Francine Conde Cabral, nossa entrevistada do episódio 3, nos disse que quando alaga no centro é porque a Ilha da Pintada já está debaixo d'água? A gente tem que ter um comportamento de autorizar novos empreendimentos muito mais rigoroso. Eu já fui visitar um empreendimento aqui, por curiosidade, e me disseram assim, aqui foi muito custoso, foi muito difícil, mas veja esse bairro inteiro que é um empreendimento, né? Levamos 20 anos para conseguir a autorização da licença ambiental, e eu pensando com os meus botões, e não deveriam ter conseguido, porque essa área ali está suscetível, sim, a outros problemas. É sempre a mesma história. É tão previsível que eu estava falando com uma pesquisadora lá de Pelotas, ela disse, Luciana, tu não imagina o que está acontecendo aqui, porque tinha uma área toda que sempre foi alagável aqui em Pelotas e tal, que normalmente tem mais a população vulnerável, e agora fizeram um condomínio naquela área. E eu disse para ela, tu não precisa nem dizer mais nada para mim. Eles querem cercar o condomínio, botar bombas e jogar água pro lado. Os vulneráveis. E ela, exatamente isso, está maior que Prococ na cidade. Eu disse, sim, é óbvio, entende? Aí eles vão se enclausurar ali, estão numa área de risco. Então, assim, a gente vê essa lógica operando. Ao longo da produção do Fim do Futuro, nós procuramos o prefeito Sebastião Melo para uma entrevista. Ele não aceitou conversar conosco. Aliás, é raríssimo que ele dê entrevista para veículos independentes de Porto Alegre. Para dizer o mínimo. A assessoria do prefeito indicou que falássemos com Germano Brem, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, que é quem responde oficialmente sobre essas questões. Mas não tivemos retorno. O jeito foi procurar pelo prefeito extraoficialmente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom? Tudo bem? Oi, prefeito. Tudo bem? Uma palavrinha com o senhor bem breve. E nós sabíamos que o prefeito Sebastião Melo estaria na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Duramente afetada em maio. O que o senhor quer entregar para essas pessoas? O que o senhor quer entregar? Não foi fácil, levou algumas horas, mas a nossa produtora, Laís Escher, conseguiu chegar perto do prefeito. Bom, nós passamos pela maior tragédia climática, né, do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E desde o ano passado tem um conjunto de ações. Por exemplo, agora, semana que está terminando, eu entreguei a escola Liberato Salzano Vila da Cruz, que foi uma parceria público-privada de recuperação de 9 milhões. Nós conseguimos 4 empréstimos internacionais, mais o PAC e mais o empréstimo de 300 milhões. E boa parte desses recursos, eles vão para microdrenagem, macrodrenagem, casa de pombas, os diques da cidade. E o meu compromisso, tá, entre tantos compromissos que tem, é deixar uma cidade mais segura para quem vai me suceder. E a minha solidariedade a tantos que perderam o pouco que tinha, e que aqui seja um momento também de reflexão, de que a gente tem um mundo com mais paz, com mais harmonia, e que reconstruir dentro e mais reconstruir a cidade também. Se acontecer de novo, veja, o sistema que nós estamos refazendo agora é o sistema melhorando aquele que estava lá. Agora, o novo sistema, nós contratamos o professor Tucci, ele vai apresentar um sistema novo de alteamento de dique e outras tecnologias, e também esse projeto vai contemplar a área da cidade que não tem proteção hoje, que é a partir do Cristal, porque esse sistema da década de 70, ele veio do Sarandi até o Cristal.
Então ele vai refazer o sistema velho, novo patamar. Agora, nesse momento eu tinha que recompor o sistema, porque eu não posso esperar 2 anos para isso, 3 anos para isso. Então são 2 momentos, né? As obras emergenciais e depois as obras futuristas. Tá? Ele disse que tinha que recompor o sistema e citou todos esses números, mas ele não explica o que vai acontecer se o fenômeno de 2024 se repetir. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse que o sistema alteou. Desde o final da chuva eu não fiquei buscando culpados. Vamos buscar soluções. Nós temos hoje um sistema melhor do que antes das cheias. Ele está totalmente recuperado, não, mas já tem obras prontas, outras encaminhadas e outras que vão ser encaminhadas na frente. Mas repor o sistema antigo que vai do Sarandi até aqui o Cristal. O novo projeto está contratado, o professor Tucci é o nosso especialista, ele vai apresentar, por exemplo, aquele dique, por exemplo, do Sarandi que está 98% pronto, ele saiu de 4,20, 4,33, 4,50 para 5,80. Hoje ele está alteado para 5,80. Bom, se o professor Tucci diz, olha, é 6,50, eu não vou derrubá-lo e fazer de novo, eu vou aumentar para 6,50. Então esse é o sistema novo. Casas de bomba nova, que agora são as antigas. Teremos casas novas. Estou fechando 7 comportas. 3 fechadas, 4 contratos assinados e mudando comportas, né? O Muro da Mauá está passando por inspeção. Casas de bomba, 2 já estão resolvidas no centro, os muros, também as comportas do centro também foram revisadas, ou seja, tem avanços importantes. Mas o que a gente vê é a cidade alagando depois de poucos minutos de chuva. Não é com a mesma dimensão de 2024, mas basta uma chuva forte para que a capital gaúcha enfrente problemas de mobilidade, entre outros. Aliás, no dia 1º de janeiro, o prefeito sequer pôde realizar a cerimônia de posse que estava prevista. A cerimônia para recondução ao cargo do prefeito Sebastião Melo, do MDB em Porto Alegre, foi cancelada após uma falta de luz na usina do gasômetro. Choveu forte há pouco aqui na capital. Inclusive, a gente vê aqui atrás de mim o chão bastante molhado, tem goteiras aqui no prédio, o prédio segue sem energia elétrica ainda nesse momento. A vice-prefeita eleita estava aqui na usina e foi ela quem fez o comunicado oficial para esses convidados. Parece que algumas árvores caíram, algumas áreas ficaram alagadas, a gente viu quando chegou aqui. Realmente, então, é uma situação que foge ao nosso controle. Pois é. Quando a gente fala que ninguém fez nada, a gente está dizendo que se o fenômeno que atingiu o estado em 2024 se repetir hoje, o resultado será rigorosamente o mesmo. Ou pior, porque algumas áreas estão ainda mais vulneráveis. E nós, acuados, seguimos em fila para o supermercado, seguimos sentados nas mesas de sempre, seguimos postando as mesmas fotos do pôr do sol no Guaíba, que dependendo do enquadramento, pega até o Muro da Mauá. E agora a gente não sabe muito bem o que fazer. Quer dizer, a gente até sabe que algumas coisas dependem dos políticos. A gente até sabe quais são algumas das coisas que devemos pedir, reivindicar, como as que a professora Luciana sugeriu. E a gente sabe até a parte que nos cabe a essa altura. Mas quem vai dar o primeiro grito? Quem sobe no primeiro caixote e convoca o resto? O sociólogo Marcelo Kunrad nos disse no episódio passado que nós estamos cansados. Ele, que estuda os mecanismos das mobilizações sociais, atribuiu nossa inércia à complexidade da causa, sim, mas também à exaustão, ao cansaço de quem vê a tragédia anunciada transformada em manchete, depois em relatório, depois em apresentação de PowerPoint, depois em coletiva de imprensa, depois em nada. Ao cansaço de quem percebe que precisa viver de um jeito diferente, mais sustentável, mas que mal consegue sobreviver do jeito que está. Porque não importa quantos gráficos, quantos alertas, quantos relatórios, quantas décadas, são sempre os mesmos a sofrer. Ainda assim, ainda que o professor Kunrad esteja certo, e está, eu me espanto. Será que a água não foi suficiente? Será que tudo que se perdeu não bastou? Será que o medo não chega? Será que a cidade vai precisar se afundar inteira para que alguém, enfim, tome a dianteira do futuro? E eu faço essa pergunta a mim também.
é um imaginário um tanto fatalista, que está profundamente enraizado na mentalidade dos gaúchos. A de que o tempo é uma questão da natureza ou de Deus. As tragédias acontecem porque Deus quer, ou porque a natureza quer, choveu demais. Nunca se imaginou que pudesse... Esse é o Juremir Machado da Silva, jornalista, sociólogo, professor da Faculdade de Comunicação da PUC do Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, a gente sabe que sim, havia coisas que podiam ter sido feitas e que ao longo do tempo tinham sido implantadas para essas ocasiões. Por exemplo, o sistema de proteção de Porto Alegre, no caso, contra cheias, e que estava abandonado. Por que se abandonou? Fazia tempo que não tinha enchentes tão grandes assim e se imaginava ou se acreditava que elas nunca mais aconteceriam de novo. Isso passa também pela ideia de que o homem não tem um papel na mudança climática. No fundo, nós estamos agora aprendendo com as catástrofes. Associada ao cansaço, a mentalidade do gaúcho apontada pelo professor Juremir é uma boa justificativa para o fato de estarmos inertes. Ser fatalista significa acreditar que o destino já está traçado, que não há nada que possamos fazer. Mas para o fatalismo há solução: a ciência. Os cientistas alertam há anos. José Lutzenberger, assim como tantos outros, alertou por décadas há décadas. Como mostramos nesse podcast, está tudo documentado em pesquisas, artigos, dissertações, teses, entrevistas, reportagens, relatórios, revistas, painéis, conferências. E tudo aparentemente devidamente esquecido no streaming turvo da nossa memória coletiva. Mas não tem problema. Eles podem continuar. Os cientistas estão dispostos a trabalhar juntos, tá? Dispostos a montar. E a gente tem um projeto da universidade para montar esse sistema de alerta que eu falo para todo mundo e ninguém quer montar. Inclusive, levei para a bancada gaúcha dizendo: vocês me dão 45 milhões, eu monto amanhã um sistema para vocês. Aqui, de novo, a professora Márcia Barbosa. O poder não entendeu, acha que não vai acontecer mais. Eu não sei que fantasia tem na cabeça dessas pessoas, mas não entendeu que nossa vida vai continuar sendo assim. Talvez tenha que sofrer mais um pouquinho para as pessoas se dar conta, mas os cientistas estão muito unificados. Eu vou te dizer, o fato de a gente, depois disso, já ter tido chuvarada, vento, do que aconteceu na Espanha, o que está acontecendo agora na Califórnia... Ela se refere à enxurrada que deixou 92 mortos em Valência, na Espanha, em 2024, e aos terríveis incêndios florestais que assolaram a Califórnia em janeiro de 2025. A pessoa tem que ser muito acéfala para não notar que o pé está no acelerador desse processo e que a gente tem que se preparar. Então, por um lado, um pessimismo com governos que não entendem a seriedade da coisa. Por um lado, um otimismo com cientistas que estão agora todos, mesmo os que não são climáticos, estão entendendo porque entendem ciência. Ao longo dos 5 episódios, nós traçamos o cenário que nos trouxe até aqui e está bastante óbvio que não há fatalismo envolvido. Há gente envolvida. Há a ideia de progresso, de um agronegócio irresponsável, de uma urbanização verticalizada e centralizadora, de uma política neoliberal predatória, de uma sociedade moldada pelo consumo. E isso não é uma opinião. Há ciência por trás dessas informações. E mesmo assim, seguimos, enquanto sociedade, na dúvida. Ou melhor, seguimos na negação disfarçada de dúvida porque, surpreendentemente, pesquisas mostram que a maioria das pessoas acredita na ciência. A gente só não faz nada com isso. Eli José de Matos, professor de Economia da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. O professor Eli lembrou que, logo depois da enchente, o Instituto Quest fez uma pesquisa que apontou que o percentual de pessoas no Rio Grande do Sul que acredita que o aquecimento global é real e que as mudanças climáticas causaram os eventos extremos é muito maior no estado do que no resto do país. Tem uma pesquisa do ITS do Rio de Janeiro. Eles fazem uma pesquisa, eles replicam uma pesquisa que é norte-americana, tá? Climate Change in the American Mind. Existe já há alguns anos, há vários anos, e o ITS, em parceria com esse centro de Yale, começou a replicar para o Brasil, tá? Se não me falha a memória, o último ano pesquisado é 22. Mais de 90% na média dos brasileiros entrevistados, é uma amostra grande, 2.500 pessoas mais ou menos entrevistadas, mais de 90% acreditam na mudança climática.
Mais de 90%. É um número impressionante. Aí tu vai perguntar assim, tu acredita que isso que aconteceu, a chuva em excesso, está associado à mudança climática? Cerca de 80% vão responder que sim. Daí tu vai perguntar assim, tá, mas então por que a gente não faz nada? Pois é. Por quê? Pelo visto, então, não é fatalismo. Há ciência e as pessoas acreditam. Tu tem que mostrar a consequência, entender o que é um sistema dinâmico, o que é a consequência, o que é o susto, sabe o que está acontecendo agora? Não acontecia antes. Por que não acontecia? Teve vento. Entendeu? Assim, olhar o que está acontecendo, o que impacta a vida daquela pessoa. E vai subir o preço disso. Tu quer que suba o preço das coisas porque acabou com a produção? Não quero. Então vamos trabalhar para isso não acontecer. Talvez seja um problema de forma, então. De retórica. Será que a política poderia ajudar? Afinal, tudo é político. O Rio Grande do Sul ensaiou uma virada para uma percepção mais de esquerda e talvez mais conectada com esses novos temas quando o PT governou a cidade, com suas qualidades e também seus defeitos, e depois se cansou, e no caso de Porto Alegre, se cansou e aí fez uma virada oposta e se encantou com o liberalismo, o neoliberalismo, e principalmente com as promessas da tecnologia. Tecnologia, liberdade de iniciativa, e que tudo isso criaria uma cidade melhor, um estado melhor, um mundo melhor, sem precisar de uma mudança de rota política. Aqui, de novo, o professor Juremir Machado. E isso ainda está bastante introjetado no estado. A gente vê no South Summit, que é uma expressão ao mesmo tempo de um encantamento com o desenvolvimento tecnológico e também com a ideia de empreendedorismo, de uma saída para a crise pela capacidade das pessoas criarem, investirem, apostarem. É um pouco assim, duas vertentes clássicas adaptadas aos novos tempos. Uma que diz a saída é mais coletiva, a outra que diz a saída é mais individual. E qual seria a mais adequada? O que exatamente tu, Georgia, vai fazer para evitar isso? Vou parar de andar de carro. Eu até disse pro professor Eli que eu nem tenho carteira de motorista. Sim, mas tu vai pro trabalho como? A de ônibus. Aquele que não vem? Aquele que não tem ar-condicionado com Porto Alegre com 43 graus? Eu ando a pé ou de Uber se o trajeto for curto. Basicamente eu troco 6 por meia dúzia. E se mudar a alimentação? Não, eu vou parar de consumir massa de não sei o quê. Tá, vai comer o quê? Só arroz? Eu vou parar de comer carne. Ok, pô, radical. Vou virar vegetariano. Beleza. Tu entende? Assim, não, a dimensão disso não é individual. A dimensão é social. E quando eu falo social, não é isentar o indivíduo da escolha. É que a escolha ela precisa ser colegiada. Eu preciso ter uma escolha... Todo mundo tem que sentar junto e resolver isso. E todos nós sabemos que isso não é fácil. Especialmente no Rio Grande do Sul. De algum modo, o Rio Grande do Sul ficou atrasado por duas vertentes. A parte da esquerda ela ainda é uma esquerda dos anos 60, 70, que se ela pudesse, ela realmente apostaria num caminho mais tradicional do socialismo e tal. E a direita é o que nós sabemos, uma direita neoliberal que acha que é só desmontar o Estado que tudo vai funcionar. O professor Juremir entende que precisamos de uma terceira via. Calma, não aquela terceira via. Não aquela terceira via que alguns dos liberais falam, mas de toda maneira uma outra via, que seja a capacidade de compreender que a gente precisa de um Estado com uma certa dimensão, que a gente precisa tomar medidas, políticas públicas de proteção à vida, ao meio ambiente, e que o homem tem um papel nisso, e também que é necessário fazer uma composição entre liberdade individual e compromissos coletivos. O problema é que essa outra via, no que tange ao meio ambiente, é a união de direita e esquerda. Eu sei que parece uma heresia dizer isso, e meio que é. Mas o entendimento geral é que a pauta ambiental não deveria depender de posicionamento político. Essa é a questão. Mas depende. E, via de regra, não se pode contar com a direita para essa mobilização. Não no Brasil, pelo menos. E se não se pode contar com a direita, não se pode contar com todo mundo. E se não se pode contar com todo mundo, ainda não temos solução. Muito menos algo perto de uma revolução. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: nós estamos vivendo, a meu ver, um paradoxo.
por um lado, nós estamos em ruptura com o chamado binarismo, do ponto de vista sexual, principalmente. Ser binário é alguma coisa que ficou anacrônica. Mas em política nós estamos mais binários do que nunca. É preciso assumir um lado ou um outro, o que faz com que as interações, as relações, as mediações sejam muito difíceis. E o que me parece que falta muito no Rio Grande do Sul, na política, é mediação. A falta de mediação faz com que seja difícil dar o que podemos chamar de salto para a complexidade. Uma ideia que não é da roteirista, mas do filósofo Edgar Morin. A complexidade é reconhecer a diferença, reconhecer a alteridade. Acho que o exemplo clássico no Brasil era o Lula e o Fernando Henrique conversando. Posições diferentes, mas métodos diferentes, caminhos diferentes, mas com convergência. E durante muito tempo, a esquerda, por exemplo, não reconhecia nada no governo do Fernando Henrique. E hoje eu penso que a estabilização da moeda, plano real, foram coisas boas do governo do Fernando Henrique. Havia muita coisa ruim ali no governo, privatizações, etc. Mas a estabilização da moeda foi boa. Nós somos ainda herdeiros dessa estabilização. Então, ali tinha coisas boas. Como nos governos do PT, as políticas sociais são ótimas, mas a aceitação dessas políticas sociais, ela ainda é difícil. Essa falta de entendimento não é um problema só nosso. Não é só o Brasil que não está encontrando ponto de convergência. A França está afundada nessa crise de não encontrar mais ponto de convergência. O Macron se apresentou como sendo um e depois não era. E agora a França está num momento assim parada, esperando que passe o tempo para ter uma nova eleição presidencial e se possa começar de novo. Então, é um impasse de muitos países. E as soluções quais têm sido? O que a gente está vendo é a volta do extremismo. Trump é o quê? Precisamos, então, de outro tipo de força que não a política para nos tirar da inércia. Se a ciência não basta e a política nos falta, faz sentido falar em fé? Afinal, o que nos paralisa não é a falta de dados ou a falta de ciência. Não é a ausência de imagens, nem o vazio de diagnósticos. O que nos paralisa é a dimensão da tarefa. Como nos disse o professor da URGS, Marcelo Conrad, no episódio passado, a causa é difusa demais, complexa demais. Tão complexa que não parece sequer haver solução para o fim do futuro. Não parece haver solução que o método da ciência e a retórica da política deem conta. A religiosidade, ela tem essa dimensão de assim, porque ela te dá, né, um sentido de assim maior que te permite muitas vezes transcender, né, todas essas dificuldades, todas essas, enfim, limitações e tal, e te empoderar de assim, porque pensando na questão climática, na questão ambiental, a dimensão do problema é tão grande e todo mundo se sente tão insignificante frente a ele que isso é paralisante. Agora, se tu é parte de assim, né, de algo maior, né, que é essa referência de assim desse sagrado que te empodera, né, bom, a coisa muda de figura. O que o professor Conrad nos diz é que talvez a gente precise de algo mais antigo, mais visceral, transcendental. Acho que, né, essa questão da dimensão religiosa como uma dimensão importante, né, de referência de, assim, para as pessoas, inclusive, enfrentarem esses momentos críticos, né? Não é à toa que a gente tem todo um movimento de fortalecimento da dimensão religiosa, né? É claro, muitas vezes com viés, inclusive, fundamentalista, né? Tem toda uma questão cristã, mas também muçulmana, também hindu. Ou seja, é um processo global, assim. Algo que já nos mobilizou antes, em outras travessias difíceis, em outros momentos de colapso, onde a linguagem técnica não alcançou e restou apenas o rito, o gesto, o símbolo. Como é que é teu nome? Franciele, a gente mora aqui no bairro Humaitá. E já faz alguns anos que a gente vem na procissão sempre, né? A gente tem a nossa fé, né? Então todo ano a gente vem renovar, vem acompanhando a santa, agradecer, né? Realizar novos pedidos. E graças a Deus conseguimos esse ano estar de novo aqui, concluir, né? Com saúde e tudo. Então estamos felizes de estar novamente aqui.
E teu nome é? Meu nome é Fernando. A gente sempre acompanha desde a saída da Santa lá no centro. A gente veio de lá. E vem na frente para esperar a chegada dela aqui na igreja. Muito bonito lá, né? Isso. É verdade. E vocês são do Humaitá, vocês foram afetados pela enchente? Fomos. Tivemos que sair de casa, né? Graças a Deus a questão da moradia a gente não foi afetado porque a gente mora em apartamento, a gente mora acima do 2º andar, então a gente não foi afetado. Mas a gente teve que sair de casa por questão, né? Não tinha luz, não tinha água, enfim. De danos a gente teve perda de automóveis que ficaram, né, ilagados, então, mas a gente sim teve que sair com água. Fomos expulsos de casa pela enchente, né? Felizmente. Ficamos um mês fora de casa, mais ou menos. E hoje vocês vêm aqui para agradecer a Santa? Para agradecer, para, né, pedir que não aconteça mais isso novamente, né? E aí a gente não pode perder de vista, assim, que historicamente, né, a questão religiosa, a religiosidade sempre foi uma das fontes mais importantes de produção de sentido e particularmente da questão da esperança, né? Ou seja, então, em movimentos populares, né, no caso brasileiro, por exemplo, desde, sei lá, do período imperial, né, sei lá, Canudos, a questão religiosa está aí. Tanto que tinha todo um campo de somessianismo, né? Ou seja, se a gente pensar todos os movimentos populares no Brasil ali do final dos anos 1970 e 80, quase todos eles nasceram profundamente articulados ao trabalho de agentes políticos religiosos. Quer conversar comigo? Eu tenho várias coisas para conversar contigo. Eu quero conversar contigo sobre muitas coisas. E tu teve aqui com a Fran. Eu só não tenho, não sei se tu toma com adoçante. É puro? Eu não consegui fazer isso ainda, minha filha. A gente tem ouvido a voz da Bia desde o começo do Fim do Futuro. A Beatriz Gonçalves é ativista e mãe de santo. Ela me recebeu na casa dela, na Ilha da Pintada. Esse foi o começo da nossa conversa. E ela, melhor do que ninguém, sabe o poder de mobilização da fé, da crença, do ritual. Sabe que aqui nas ilhas acontece um pouco diferente essa festa, né? Como é? Ela se refere à festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Ela é com todas as religiões que quiserem participar. Ela é uma festa ecumênica. Eu diria intercultural, né? Que ecumênico fica meio puxado. Eu usava esse termo antes, agora não estou usando mais. Acho que mas há um obstáculo aqui também. O nosso tempo não parece mais afeito a símbolos coletivos. Nosso tempo parece ter se fragmentado, se esfarelado em pequenas porções de sentido, tão frágeis quanto impermeáveis. Religião não é uma subjetividade que se acomode dentro de um mesmo guarda-chuva. Com essa fragmentação, isso se acentua. Há denominações que não se tocam. E então, fazemos o quê? Márcia Barbosa, reitora da URGS, diz com todas as letras: precisamos de um projeto novo. E é um projeto novo para tudo, né? Quando eu falo um projeto novo, é projeto novo de desenvolvimento. Ele vai significar que a universidade tem que mudar. O que a gente ensina tudo tem que mudar. Ou é isso, ou a gente vai ir sobrevivendo como foi da Covid. Ninguém está se preparando para a próxima. A gente simplesmente não respeita. O poder aquisitivo está acima de qualquer coisa, como se o mundo fosse o poder aquisitivo, e não é. A humanidade desrespeita e continua desrespeitando, desmatando. Bom, o que acontece quando tu começa a só castigar alguém? Por favor, tem uma hora que vai se dar a resposta. E a mãe natureza, ela é poderosa. As pessoas, quando é que as pessoas vão entender o poder da mãe natureza? Nós não estamos acima dela. Nós somos ela, um cosmo vivo que nós não respeitamos. Ou seja, nós não somos exteriores à natureza, nós também somos a natureza. E estamos em um processo de autofagia que só será interrompido se mudarmos radicalmente a forma como vivemos. Mas, de novo, voltamos à questão inicial. Como fazer isso? Quem vai puxar? Quem vai nos convencer? Esta solução não virá do norte global, tá? Por que não virá? Eu conversei, eu estava no ministério, tá? No MCT, então ia todo mundo. Aí eu fui falava com os holandeses, e eles diziam: a gente tem noção que a gente tem que mudar nosso meio de produção para longe do petróleo.
Eu digo, mas vocês não vão conseguir, né? Porque o imposto de vocês vem todo de uma indústria química que depende disso. E eles disseram, é verdade. Mas nós temos uma indústria que quase não depende disso. Então a gente conseguiria montar um novo sistema de desenvolvimento. O que nos falta, primeiro a gente tem que desenhar isso, que não é trivial, porque todos os nossos economistas e administradores são formados pelo Norte Global, então eles só entendem desenvolvimento naquele padrão. E segundo, que isso é um desafio, entende? Eu não estou dizendo que é um problema fácil. Eu estou dizendo que se alguém pode resolver isso, é o Sul. Tá? O Sul, não estou falando do Rio Grande do Sul, mas o Sul global. Tá? É só porque a gente está menos apegado. Tá? Então a gente pode pensar um modelo de desenvolvimento diferente. Pensar estruturas diferentes. Mas isso requer tu ter programas voltados para isso. O Sul global. O Brasil, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a Ilha da Pintada, a universidade, a igreja, o terreiro. Tudo pode ser laboratório e templo ao mesmo tempo. É bonito, né? Mas voltamos à pergunta, como dar o primeiro grande passo? Até agora é surpreendente que a religião tenha dado a resposta mais satisfatória. Tem muitos estudos aí na questão do ativismo ambiental, assim, que vão mostrar, né, que no processo de engajamento a questão religiosa sempre não, mas muitas vezes está presente, assim, nesse engajamento em causas ambientais, muito a partir dessa sacralização do mundo natural, seja como criação divina, seja como expressão da divindade e tal. Ou seja, se, né, o mundo natural, se a natureza, ela é uma criação ou uma expressão, né, do sagrado, ela precisa ser defendida. Qualquer destruição disto significa um ataque ao sagrado, digamos assim, ao que se considera sagrado. Então, muito da mobilização, do engajamento ambiental em vários movimentos passa por isso, assim, né? Um pouco essa sensação que eu estou defendendo uma natureza que tem uma dimensão sagrada, assim, né? Então, defender a natureza pode ser também defender o sagrado. E o sagrado pode ser aquilo que finalmente vai nos fazer mover. Não adianta eu querer tocar 7 bilhões de corações. Eu tenho que tocar 7 milhões de bolsos. Né? Ou seja, eu tenho que mexer nas perspectivas das pessoas. Né? É isso. Quando a gente pensava ter encontrado uma resposta bonita e surpreendente, o professor Eli nos derruba da cadeira. Ou do genuflexório. A gente tem que começar a sofisticar o leque de coisas que a gente olha. A gente começa a ampliar o leque de coisas. Quando a gente fala em capitalismo regenerativo e a gente fala em a economia estar associada com o ecossistema, poxa, se eu estou falando que eu quero que a economia se associe com o ecossistema, eu tenho que olhar para o ecossistema. Eu tenho que começar a olhar para variáveis ecossistêmicas. Para a temperatura, para a qualidade da água, para a qualidade do ar. Poxa, a qualidade do ar aqui está horrível, o que a gente vai fazer? Poxa, a gente vai ter que diminuir o ônibus a diesel. Então tá. Sem massa. Eu tenho que diminuir o volume de consumido de diesel, ponto. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que dar um jeito. E pode ser que eu precise penalizar o uso do carro? Pode ser. Vamos? Vamos. Então vamos. A questão é o vamos. Para quem que a gente combina com quem isso tudo? A gente bate na porta de quem? De novo, a complexidade. A causa difusa. O dia da marmota retórico. Mais de 50% do que se emite acumuladamente de 1990 para frente, mais da metade de tudo que foi emitido pelos 10% mais ricos. Então eu tenho 90% da população que emite menos da metade. Se eu pegar os 50% mais pobres, não chega a 10% das emissões. Então são essas as pessoas que precisam ser convencidas? Cada vez mais parece uma missão inglória. Eu começo a entender o que o professor Conrad disse sobre cansaço. Decidimos então voltar para as ideias de José Lutzenberger. Ele faleceu aos 75 anos no início dos anos 2000. Morreu quando ainda tinha muito a contribuir. Mas nós acreditamos que se procurássemos, poderíamos encontrar a resposta nos escritos que ele deixou. E encontramos.
Naquele mesmo manifesto ecológico do final da década de 70, que deu nome a este podcast, encontramos a resposta que estávamos procurando. Lutzenberger diz que tudo está relacionado. A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que chegou a Porto Alegre em 1913 e até hoje é carregada pelos remadores, foi criada pelo escultor João Fonseca Lapa, um português que vivia em Vila Nova de Gaia. Gaia da mitologia grega, que é a mãe de todos os seres. Gaia da teoria de Gaia, que entende a Terra como um sistema complexo e integrado. Gaia da Fundação Gaia, criada por José Lutzenberger, e do Rincão Gaia. Tem uma frase dele muito conhecida, e a gente tem ela talhada numa pedra junto à sepultura dele lá no Rincão. Essa é a Lara, filha de Lutzenberger. Ela diz mais ou menos assim: a verdadeira espiritualidade resiste em percebermos-nos como parte indissociável da grande sinfonia da vida e sentirmos-nos corresponsáveis pelos seus desdobramentos. Eu me lembro que o pai dizia que a grande religião dele era essa compreensão realmente de que nós somos natureza. Tudo está relacionado. Essa é a resposta. O que pode nos tirar da inércia não é uma coisa só. É tudo e todos. É a ciência porque ela pode apontar os caminhos, é a política porque é por meio dela que são tomadas as decisões que podem impactar de fato o futuro das cidades e da humanidade. É a economia porque precisamos pensar em como sobreviver ao sistema ou subvertê-lo. É a cultura porque precisamos mudar a maneira como vivemos. Precisamos consumir menos, desperdiçar menos, descentralizar. É a religião porque precisamos acreditar sem ver. Nós estamos vivendo este ano jubilar onde nós somos chamados a ser peregrinos de esperança. Peregrinos de esperança na reconstrução de nossas casas, de nossos bairros, de nossa cidade, do nosso estado. Retorno ao sagrado, retorno ao cotidiano, valorização do estar junto, retorno à natureza, que ele chama de uma perspectiva da ecosofia, integrar mais o indivíduo na natureza. Isso que outros falam no Brasil, Ailton Krenak fala bastante disso. Entender de vez que o ser humano não é exterior à natureza, que ele é parte dela. Entender que a natureza não é um atacadão inesgotável, onde se vai lá, pega mercadoria e sempre tem mais, alguém repõe na calada da noite. O professor Juremir está nos dizendo que diante da crise ecológica não basta uma resposta técnica. Eu diria que talvez o mais impressionante intelectual do momento mesmo seja o Edgar Morin, 103 anos de idade, que lembra um pouco o Papa Francisco, que lembra um pouco o Mujica, e que está falando de complexificar as relações. Complexificar as relações significa nós não vamos resolver com as certezas de um único lar. Eu acredito muito nessa expressão que o Morin usa. Casa comum. Nós temos de salvar a casa comum. A casa comum está inundando, incendiando, desabando, e nós precisamos salvá-la. Nós precisamos parar a discussão, estamos brigando, um puxando para cada lado, nós precisamos parar a discussão para salvar a casa comum. Então eu acho que o meio ambiente vai nos forçar, vai nos empurrar para a convergência. Que seja, então, que sejamos empurrados, que façamos do fim do futuro um recomeço. Se vai dar certo, não sabemos. Mas precisamos tentar, precisamos conversar, como diz a Bia. Qualquer um de nós tem algo muito poderoso, que é a boca, que é o falar, que é o dialogar. Tanto que é um dos membros tão importantes, que tudo o que nós sabemos, o que nós temos, vem da oralidade dos nossos ancestrais. Então, é um poder enorme. Eu sou um otimista, porque mesmo vendo que a realidade está muito feia, muito mais feia do que a maioria das pessoas vê, existe uma possibilidade. Se o Francisco Milanês, que quando jovem estava ao lado de Lutzenberger nessa empreitada, segue otimista, talvez a gente possa, de fato, acreditar e apostar nessa convergência para olhar para frente. Mas não é fácil. No começo do episódio eu perguntei por que a gente acredita em algumas coisas e não em outras.
A verdade é que a gente escolhe no que acreditar porque só algumas coisas nos dão esperança. E aí a gente achou um livro do Lutzenberger. Tá. Esse é o cara. Só que ali... O que é que ele fala? É uma pergunta. Sim. Esse livro foi escrito no final da década de 70. E agora você se depara com as coisas. E aí a gente achou isso, e aí tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele diz o seguinte. Pensando sobre a forma como a gente está vivendo, né? Tá. Isso na década de 70. 70. Ou seja, 70. é muito pior do que ele diz aqui, né? E ele fala assim... sobre a cultura ocidental e tal, se ela fracassar e se até lá ela tiver atingido seu alvo declarado de sobrepor-se a todas as demais culturas, não mais haverá cultura que possa tomar seu lugar. Caso houver sobrevivência humana, será na selvageria. E essa frase me impactou muito, e quando a gente vê, é um manifesto ecológico, mas ele pergunta, né, fim do futuro, e a gente optou por tirar o ponto de interrogação, muito embora a gente ainda não tenha a resposta, a gente tem medo e acha que as pessoas deviam ter mais medo, e não tem, não levam a sério. Então eu queria te ouvir sobre o futuro, e tu me disse agora que a perspectiva não é boa. Não é boa. Não é boa justamente por esse ataque. Como é que eu vou te explicar? Por esse ataque agressivo de algo que só nos dá e não nos tira, que é a mãe natureza. Mas aí eu vou te dizer algo pior. Tão pessimista, porque senão tem pessoas que já vão morrer antecipadamente, né? Porque cada um recebe de uma forma. E agora estão tentando reverter. Não tem mais como reverter. Não tem. Tivemos um tempo inteiro para fazer isso. É que a humanidade se colocou acima. Quando nós não somos inferiores, nós somos ela. Nós somos isso, entendeu? Nós somos. Mas a humanidade, na minha visão, se colocou acima. Tanto é que agora fica toda para falar, vem temporal. Mas quem vai parar um temporal? Ninguém vai parar um temporal. Por que alguém deveria se mobilizar para salvar o futuro se nós estamos perto de um ponto de não retorno, como disse o Antônio Nobre no episódio 1? Por que romper com o sistema vigente se não vai fazer diferença? Por que se desgastar se o futuro ideal é impossível? Calma, nós não te trouxemos até aqui para jogar a toalha. A gente ainda acredita que a resposta esteja no fato de que tudo está relacionado. E a gente ainda acredita que há muito que se possa fazer se todos colaborarem para uma mudança de paradigma. Mas nós também entendemos que sempre que se encontra uma resposta, surgem outras perguntas. Somos jornalistas, afinal de contas. E o que descobrimos ao longo da produção desse podcast é que é preciso devolver o ponto de interrogação que a gente tirou do título. Com vocês, o Ailton Krenak, que o professor Juremir citou há pouco. Líder indígena, ambientalista e escritor imortal da Academia Brasileira de Letras. Quanto futuro temos pela frente? Olha a pergunta. Observe a armadilha. O futuro é uma ficção. Então, talvez a gente devesse fazer um exercício de distanciamento do que é ficção e do que é possibilidade real do mundo. E eu fico imaginando que a ideia do futuro ancestral, do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista filosófico, ela podia nos ajudar feito uma pílula de vida para a gente escapar do futurismo. O futurismo é a droga que o pós-capitalismo criou para nos acalmar no planeta inteiro. Então, se o futurismo é a droga mais poderosa que está no mundo hoje, talvez a gente devesse fazer uma viagem para além das nossas ideias constituídas, a ideia da razão, da lógica, da objetividade, tudo, e começasse a escutar outros seres
Escutar as plantas, por exemplo. Escutar um pássaro. Escutar aquelas vozes que a gente nunca escutou porque nós somos humanos demais. A gente tem que ser uma pessoa. Se a gente conseguir ser uma pessoa coletiva, talvez a gente faça o movimento daquele macaquinho. Quando a gente vê alguém atropelado, a gente larga tudo e socorre. Nós precisamos mudar para poder experimentar o que ainda resta. E se a gente vai acreditando em futuro, daqui a pouco todos nós vamos entrar num consórcio para comprar uma viagem para Marte. O fim do futuro? Não, né? O Fim do Futuro faz parte do projeto Como Reconstruir uma Cidade, que tem apoio do Instituto Serra Pilheira. O podcast foi produzido pelo Voz e pela Matinal. Se tu gostou do nosso podcast, dá 5 estrelas e compartilha com quem possa se interessar. A reportagem do Fim do Futuro é de Laís Escher, Felipe Speck e Georgia Santos. Quem fez a pesquisa de áudio foi a Bruna O'Donnell. A assistência de edição de áudio ficou a cargo do João Neto. A música original é do Antônio Chaves. Eu, Georgia, fiz a montagem desse episódio e o desenho de som e finalização quem fez foi o Felipe Mux. A estratégia e coordenação de redes sociais ficou com a Milena Giacomini e a operação das redes sociais com a Carol Grine. A identidade visual é da Carol Rosa. O Fim do Futuro foi gravado no estúdio da Matraca Podcasts e Catraca Filmes, que também é responsável pelo conteúdo audiovisual que tu podes ver nas nossas redes. A produção é da Laís Escher. Além da apresentação, eu, Georgia Santos, fiz o roteiro desse episódio. E eu também fiz a pesquisa ao lado do Felipe Speck. A direção criativa do Fim do Futuro é minha e a direção executiva é do Felipe. Neste episódio, usamos áudios do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e do RBS Notícias, da RBS TV, extraídos do canal do YouTube de GZH e do Globoplay, respectivamente. Você ainda ouviu as vozes dos jornalistas Léo Sabala Júnior e Cristine Galiza, da RBS TV, além da voz da vice-prefeita Bettina Worm. Também usamos um áudio do canal Filosofia Ameríndia, que veiculou uma palestra de Ailton Krenak chamada Quanto Futuro Temos Pela Frente. O Fim do Futuro termina aqui. Até mais!